Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder e esse é o nosso guia da temporada de abril de 2026. Nesse vídeo nós vamos analisar os trailers, as staffs e se vale ou não a pena dar uma chance. E no finalzinho do vídeo vai ter as continuações dessa temporada. Lembrando também que vamos assistir todos os primeiros episódios de todos os animes em nossas lives, que acontecem lá na Twitch e na Kick de segunda a sábado a partir das 2 da tarde. Confiram nossos calendários por lá e se preparem para as estreias da temporada. E obviamente vamos fazer um mundaréu de vídeos sobre primeiras impressões aqui no canal. Para não perder nenhuma notificação, já se inscreve aqui no canal e aproveita, dá um joinha e compartilha para alguém. Sem mais delongas, vamos nessa. Começando o guia da temporada com uma comédia romântica bem tranquila. Com vocês, Asteru Game ou Arasetai. Na sexta série, os amigos de infância Yukiya e Miku criaram um jogo para constranger um ao outro, dizendo eu te amo. No ensino médio, o jogo começa a ganhar um outro significado cada vez que a palavra é utilizada. Isso começa a surgir alguns sentimentos, porém, o jogo tem que continuar. E tem que começar também mais uma frescurada de comédia romântica nessa premissa. A Steph tem bons nomes, o diretor fez um ótimo trabalho em Termerome, e o Keiichiro, quando cai em obras boas de material original, manda muito bem. Então no final do dia vai depender do material original, porque se tiver alguma coisa, eles conseguem entregar. Quer dizer, se a Felix Filmes deixar, né? Não é um estúdio tão consistente assim. Mas é uma comédia romântica, não deve ser difícil fazer esse anime. Quem quiser dar uma chance, boa sorte, tem bons dubladores aqui. Agora vamos para um projeto um tanto curioso com Akane Banashi. Akane é apaixonada pelo Rakugo que seu pai faz. Porém, para ele ser um ator oficial, ele vai precisar passar em uma audição, da qual ele é reprovado por um mestre de Rakugo que não aprova a sua atuação. O pai de Akane então abandona totalmente o Rakugo, mas ela se sente determinada a vingá-lo e decide se tornar pupila do mestre do seu pai para manter a determinação do seu estilo de Rakugo e provar que seu pai de fato é incrível. Vamos lá, porque eu tô ainda com algumas pulguinhas atrás da orelha por esse projeto. Primeiro, o Rakugo é um estilo teatral de apresentação de histórias, onde o ator ele apenas apresenta a história por voz e alguns pequenos gestos em sua performance. E transformar isso em algo meio battle shonístico é um tanto curioso. Passa uma vibe meio de Shokugeki no Soma, e vendo seus trailers é o que realmente parece. Muitas action lines, personagens farmando aura, tentando ser bem eloquentes, mas que talvez funcione. O diretor é bom e eu coloco minhas fichas que ele pode entregar algumas ideias interessantes de cena. Shebek não é bem um estúdio que eu coloco minha mão no fogo, mas se o diretor trouxe gente boa pra trabalhar, acho que a coisa anda. Temos também bons dubladores que ajudam demais pra esse tipo de anime, já que Rakugo precisa muito de atuação vocal. E uma curiosidade muito legal pra gente, esse anime vai ter legendado oficialmente no seu canal oficial do YouTube, então fica muito mais fácil pra gente assistir. Fiquei curioso, acho que dá pra dar uma chance. Vamos agora para um projetão que vamos ter nessa temporada com a Wajima Hyakei. Essa história vai contar múltiplos pontos de vista de garotas que estudaram na escola feminina de música Awajima, onde vamos vivenciar vários desses contos dessas pessoas em suas épocas escolares, dividindo suas rivalidades, conflitos e ambições. Sim, se trata de um anime não linear, com uma narrativa um tanto caleidoscópica, que pode ir e vir no tempo e mudando perspectiva de personagem ao longo dos episódios. E isso é bem interessante. Mais interessante ainda porque temos o Dream Team da Madhouse. O diretor da Madhouse tá aqui, o Asaka Morio. O cara vem fazendo sequências de projetos maravilhosos e aqui não me parece diferente. Os trailers são super convincentes, com um ar bem dramático, melancólico, mostrando que vai ser muito bem explorado essas várias perspectivas de personagens que teremos aqui. O compositor de série também é ótimo, trabalhou em Kaguya. E o compositor da trilha sonora também é muito bom, que já fez Shoshimin Series. Ou seja, a Steph tem. Se o material original tiver coisa boa pra entregar, pode ficar tranquilo que esse tem o potencial de ser um dos melhores animes dessa temporada. Então, pra quem gosta de Slice of Life e drama, anotem esse na lista porque é muito necessário. Vamos para mais uma comédia romântica clichêzona da temporada, com Class de 2 Bunny ni Kawaii Onna no Koto Tomodachi ni Nata. Fica assim, não vou consertar esse negócio. Maki é um garoto recluso que cria uma amizade inesperada com a Sanagi, uma garota popular da escola que na verdade dividia os mesmos gostos nerds e otakus que ele. Certo dia eles acabaram tendo uma tarde agradável dividindo os mesmos hobbies. E sim, uma comédia romântica de Egir.
onde eventualmente vai ter um harém e toda aquela paparicada de sempre de comédia romântica. Só que a diferença aqui é que a garota é gamer. Olha que legal. A premissa é simples e não tem nada de especial. E poderia ser até algo legalzinho, divertidinho, mas é um projeto que eu não consigo botar fé justamente pelo projeto. O Studio Connect anda bem desconectado das ideias, o diretor pega alguns projetos difíceis de fazer, como Dungeon and Die, e não entrega lá muita coisa interessante, e tá meio que preso aos orçamentos do próprio estúdio, que não é um estúdio lá muito interessante. Os trailers dizem exatamente isso, colorações um pouco estouradas, personagens que parecem meio plastificados de vez em quando, não tendo muito atrativo visual, e sendo mais um anime de baixo orçamento da temporada. Se você quiser dar uma chance pra ver se isso daqui pelo menos é um pouquinho divertidinho, boa sorte, eu não coloco minhas fichas aqui. Vamos agora para um projeto curioso com Dandelion. Tetsu é um anjo que trabalha em um departamento responsável por guiar almas perdidas. Diferente de outros departamentos, ele e sua chefe tratam os casos que recebem com muita calma e empatia, para resolver os casos pendentes dos seus espíritos. Temos aqui um anime de uma adaptação do material original do mesmo autor de Gintama, com uma proposta curiosa que eu gostaria de ver mais, mas não tem trailer. O diretor é um experiente animador, que esse é seu primeiro trabalho como diretor geral. O que dá um pouco de medo é que estamos com o estúdio NAS, que desde Termerome só fez projeto bucha, tirando bastante esperanças que esse pode ser um projeto bom. De qualquer forma, seu criador original é muito criativo, e é um anime mais curto, então acho que dá pra dar uma chance, principalmente pra quem já é acostumado com aquelas coisas que Gintama faz. Vamos agora para uma grata surpresa da temporada com Gambare Nakamura-kun. Nakamura é um garoto tímido e exagerado em suas imaginações. Ele tenta de todos os meios se tornar amigo de Hirose, mas pelo seu excesso de timidez e trava social, ele nunca consegue ser direto com os seus sentimentos e falar abertamente o que sente para Hirose, criando assim situações inusitadas em suas interações. Estamos diante de talvez uma joia dessa temporada, pelo menos é o que seus trailers entregam. Ele passa uma vibe de um anime dos anos 80, 90, daqueles feitos de acetato, muito colorido, com contornos bem grossos, muita expressividade pela sua arte. Os personagens são vivos, interativos, muito fluido em suas animações e mostrando que o diretor tá querendo trabalhar nesse projeto. Afinal, o cara também já trabalhou em Pop Team Epic. E o que mais aquele projeto tem é personalidade. Pelos trailers, os dubladores estão fazendo ótimos trabalhos também. E o Estúdio Dive até que dá conta para projetos que precisam de mais orçamento. Sem dúvidas, parece um bom projeto e com certeza coloco minhas fichas aqui. Vamos para mais um projeto estranho da temporada com Ghost Concert, Missing Songs. No futuro existe um aplicativo de música que gera todas as músicas do mundo. Até que Seria ouve uma voz humana cantada que veio de outra dimensão. Ela descobre que existe uma organização secreta que luta contra esses fantasmas de outro mundo e busca uma canção misteriosa que esconde as verdades do mundo. É um projeto um tanto estranho, que mistura música, lutinhas, poderzinhos e uma realidade onde música não existe. Ou seja, isso é muito anime. Mas o complicado aqui é que temos mais um anime do Estúdio Eng. E vamos lá, o Estúdio Eng não anda de todo mal. Mandaram muito bem fazendo Medalist. Mas agora o Masato Jimbo, ele acaba entrando nos projetos interessantes e estranhos ao mesmo tempo. Como foi Legend of Mana, que ele fez o que podia com o recurso que tinha em mãos. E é mais ou menos o que eu vejo nesse projeto. Não me parece um projeto tão sólido, principalmente pelos trailers, porque tem hora que tá tudo muito duro, mal equalizado, com CGs estranhos, uma movimentação de personagem inexistente e outras que tem boas cenas de explosão. Isso mostra que até que deve ter alguns bons animadores, mas eles não vão fazer tudo e cenas mais complexas vão ser raras. Ele também tá fazendo aquilo que ele gosta de fazer, escrever e dirigir. E pelo menos dessa vez é o único projeto que ele está trabalhando. Mesmo assim, não tem nada nesse anime que me faça colocar fichas nele. Eu acredito que ele só vai ser mais um anime esquecível dessa temporada. Bora pra mais um projeto dessa temporada que é completamente esquecível, com Haibara-kun New Game. Natsuki é universitário com muito arrependimento da sua adolescência por não ter tido boas experiências na época, por ser gordinho e zoado por todos. Um belo dia ele acorda 7 anos no passado e resolve fazer diferente. Ele se esforça para emagrecer e ter uma adolescência memorável,
se tornando popular e se esforçando para ficar com a garota dos seus sonhos. Eu vou ser bem sincero, esse tipo de premissa me dá preguiça, porque vamos ter que viver o sonho molhado do adolescente refazendo a sua vida por milagre do destino. Mas, sinceramente, o que me incomoda aqui não é nem essa premissa péssima. É que esse projeto é simplesmente esquecível. O diretor não é bom, o estúdio muito menos, os trailers tentam maquiar um character design ruim, uma inconsistência de produção, uma coloração ruim, com filtros e filtros e filtros, pra tentar dizer que o anime é bonito porque tem muitas camadas de luz e sombreamento e iluminação, se tornando uma bagunça visual pra tentar vender waifus. No final do dia, eu só não recomendo esse anime e vamos pro próximo. Vamos agora para um projeto de superação, pois temos Hidariki Kino Eren. Koichi é um designer de uma agência de publicidade que trabalha como um cão e não tem nenhum reconhecimento por isso. Ele é dispensado em um projeto e acaba reencontrando Eren, um jovem com um poder de Não, pera, o Eren é errado. Essa daqui é uma artista talentosa que trabalha com grafite em Nova York. E agora que esses dois se cruzaram novamente, a vida deles vão mudar de novo. Esse é um projeto de superação não apenas pro Koichi, que tá tendo uma vida de merda, mas também pra Steph. Porque, senhor Suzuki Toshimasa, que projeto complicado tu se enfiou fazendo Ruby Ice Kingdom. Eu sei, ele não é o culpado disso, mas o nome dele tá lá. E vou dizer aí que os dois estúdios que estão trabalhando no projeto também não estão com seus saldos mais positivos da vida. E pelo que eles entregaram nos trailers, esse daqui tem potencial de ser um projeto muito bom comparado aos antigos que essa Steph trabalhou. O trailer consegue expressar muito bem a vida de merda que o protagonista tem, assim como algumas ideias legais de mostrar grafite ou trabalhar com a arte inerente do anime. E tem alguém aqui que eu boto muita fé que pode trabalhar muito bem nesse tipo de projeto, que é o Taku Kishimoto. O cara é um baita de um roteirista e trabalhar com drama é com ele mesmo. Então sim, eu coloco minhas fichas aqui e indico pra quem quer um bom anime de drama de vida adulta. Vamos agora para um anime que foi adiado, e acho que agora ele vai. Com vocês, Himekishi wa Barbaroi no Yome. Serafina é uma cavaleira que se tornou prisioneira após seu exército ser derrotado. Ela foi prometida para casar com o rei bárbaro que derrotou seu país. Ela não entende bem o que está acontecendo de começo, mas aos poucos vai vendo que esse novo ambiente não é hostil para ela. Esse anime foi anunciado, porém foi adiado de alguns guias atrás. Parece que eles tiveram mais tempo para trabalhar e trazer um projeto mais consistente. Pelo menos no seu novo trailer é o que parece que está acontecendo. Para o diretor, esse é o primeiro trabalho como diretor geral. E o estúdio Jumoudou não é um estúdio que mostra projetos tão legais assim ultimamente. Então parece que a Steph aqui vestiu a camisa para fazer o projeto acontecer. Por mais que existam aí algumas inconsistências de CG ou de algumas cenas, ainda a qualidade média desse projeto parece muito boa, com visuais bem expressivos, cores bem sólidas, character design bem funcional e aparentemente bem agradável e com pouca inconsistência. Se essa qualidade apresentada nos trailers foi daqui até o final pro anime, teremos um bom anime em sua apresentação. Sobre sua história, parece só mais um anime de fantasia medieval, nada muito novo por aqui. Se você gosta desse tipo de anime, parece que dá pra dar uma chance bem tranquilamente. Vamos agora com o Maiwa Moushindeiro, porque esse projeto realmente pode estar morto. Com vocês o remake de Hokuto no Ken. Em uma terra desolada por uma guerra nuclear, violência e exploração são as únicas duas escolhas que o indivíduo consegue ter. Nisso surge Kenshiro, um exímio lutador que domina as técnicas do estilo de Hokuto Shinken, que irá lutar para salvar esse mundo. Esse é um projeto de 40 anos da franquia e vão fazer um remake. Parece algo legal. Só que não. Primeiro de tudo, eles insistem em fazer tudo quanto é tipo de coisa de Hokuto no Ken dos últimos tempos em um CG. E não é um bom CG. Tem muitos estúdios que são muito competentes hoje em dia usando essas técnicas de animação, como, por exemplo, dessa temporada, o Rooster Fighter da Sanji Zen. E a Team S não é um estúdio que eu coloco
tanta fé nisso. Principalmente por eles estarem com 5 animes nessa temporada. Nos trailers, parece que em algumas cenas pode ser legal. Elas têm um ar meio que abertura da terceira parte de Jojo, só que não é consistente. Eu diria que são pouquíssimas cenas que são consistentes. Muitos takes abertos que mostram que a textura simplesmente derruba de qualidade. Algumas cenas de movimentação dura. Alguns personagens parecem que estão num CGzão de jogo. Não é um trailer que bota confiança. Infelizmente, assim como eu sou staff como um todo. E não digo que aqui esteja completamente horrível. Só que hoje a gente tem animes nesses moldes que funcionam muito melhor. E poxa, é Hokuto no Ken. Eles podiam fazer um projeto mais sólido. A parte boa, pelo menos, que esse anime vai ser mais voltado ao material original. Não sei se eu boto tanta fé nesse projeto, mas quem estiver curioso, dá uma olhadinha. Vamos para mais um anime que... Ai, meu Deus do céu, isso daqui dá uma cadeia. Com vocês, Ichijouma Mankitsugurashi. Meiko é uma colegial que veio do interior para estudar em uma prestigiada escola feminina, com a condição de ser voluntária no trabalho de um cybercafé temático de mangá. Ela trabalha com algumas outras garotas que estão na mesma condição que ela, e terão que ajudar o local a sair do vermelho, porque as contas não estão batendo. E essa premissa parece um anime de sistema de pirâmide. O crime aqui não acontece porque o anime é eti com menor de idade. Aqui o crime acontece porque tem menor de idade trabalhando. A produção, na verdade, não é tão criminosa como o seu roteiro. Por mais que veio do Estúdio Pra, o que eles estão apresentando aqui não é muito diferente dos seus outros projetos. O que me impressiona é ter o Toshinori Watanabe aqui. O cara é um rolo compressor de adaptação dos animes do Mashima. E aqui ele veio fazer um anime de eti com garotas colegiais. Bem, pelo menos aqui não tem muito o que estragar, né? O projeto em si já é um total estrago. Mas enfim, um anime bobo de comédia falando sobre a vida de garotas num cybercafé. Sinceramente, esqueçam que esse daqui existe. Vamos agora para aquele tipo de anime que sempre tem que ter em toda a temporada. Sim, anime de Otome Game. Com vocês, Jishou Akuyaku Reijou wa Kouyakusha no Kansatsuki Kiroku. Se tiver errado, que se exploda. Eu não vou fazer de novo. Cecil é o príncipe herdeiro que tem tanto conhecimento e habilidades que seu cotidiano se torna tedioso. A única coisa que quebra seu tédio é sua prometida noiva, a Bertia, que afirma que toda a vida deles não passa de um otome game e que ela nasceu como a vilã desse mundo, que vai impedir o relacionamento dele com a heroína. Suas ações são longe de ser maldade de verdade, pois ela sempre age com um bom coração. E vamos combinar, se ela vai casar com o príncipe e tem uma lambisgoia que vai tentar furar o zóio dela no relacionamento, e ela só tá defendendo o relacionamento pro príncipe não pular cerca, então ela não é vilã, ela tá defendendo o relacionamento dela. Meu Deus, a sinopse não faz sentido, mas até aí a gente tá no Otome Game, então pouca coisa faz sentido. Mas o que faz sentido aqui é que a produção está daquele jeito como todo Otome Game é, uma bela de uma porcaria. Vamos ser sinceros, pelo menos eles estão tentando fazer a coisa aqui um feio arrumadinho. Por mais que a coloração seja estourada, todo o storyboard seja muito simples, e sempre tudo parece muito chapado e com muito filtro de Instagram, não é nada além do que geralmente a gente vê nesse tipo de anime. Então ele tá bem dentro dessa média de gênero. No mais, não tem nada que esse anime seja a mais do resto do seu gênero. Então se você gosta de Otome Game como o Igor, anota na sua lista e vai ser feliz. Vamos agora para um anime para sentar e relaxar. Com Kami no Kiwatsuki Kusuno Kitei, Minato herdou um casarão no interior repleto de yokais. Suas habilidades, ao invés de expulsá-los, criou um ambiente confortável para essas criaturas, atraindo outros seres para passar um tempo agradável pela sua hospitalidade. E olha, esse projeto é bem honesto. É o primeiro trabalho do diretor como diretor principal, o estúdio é novo e o compositor de série também faz um tempo que não trabalha em nada. E o que estão entregando pelos trailers parece que eles estão mandando bem. Não é um projeto que esbanja a produção, mas comparando o projeto no papel e o que estão entregando no trailer, ele é bem genuíno, parece agradável, pouco ambicioso, mas que aparentemente vai conseguir trabalhar muito bem esse clima bem ameno que a obra propõe. Lembrando até alguns animes como Natsumi Yojinchou. Vamos ver se ele é competente em fazer a sua proposta. Eu acho sim que vale dar uma chance.
Vamos agora para um anime de briga de herdeiro, com Kamino Shizuku. Shizuku é filho de um renomado crítico de vinho que, após ter sido criado de forma muito rigorosa, escolhe não seguir os passos do pai. Assim que seu pai morre, ele deixa a herança dele sobre a condição dele conseguir avaliar corretamente 12 vinhos lendários. Caso ele não consiga, a herança pode ser passada para Issei, um filho adotivo que ele adotou mais velho, por ele ser um prodígio como crítico de vinho, já que seu filho biológico meio que pulou fora do barco. Agora ele terá 1 ano para conseguir dominar todo o conhecimento necessário para herdar a herança do pai. Sim, é um anime sobre briga de herança. Todo o contexto temático desse anime, sobre ser um sommelier aristocrático de vinho e coisas do tipo, meio que cai por terra quando você tem um elemento nessa staff, que é o estúdio Satellite, que é o incrível estúdio que fez recentemente Uber Black. Não dá pra você ser um anime rebuscado, fino, de uma produção requintada, de um estúdio que simplesmente não vai bem das pernas há muito tempo. Por mais que o diretor já tenha trabalhado no estúdio fazendo o novo Sousei no Aquário que saiu não muito tempo atrás, ainda os trailers mostram que aqui a qualidade tá bem estranha. Com algumas expressões para fazer os personagens parecer bem mais reais, porém, no final do dia a coisa só não funciona. E acaba achando até um pouquinho cringe mostrando o personagem rodando enquanto coloca o vinho numa taça, cheio de pétalas de rosa, rodando ele. E só fica uma coisa super brega. No final do dia, a história pode até ser um pouco interessante, de alguma forma, mas a apresentação em questão não vende bem o seu peixe, ou, no caso, o seu vinho. De qualquer forma, eu não indico pra vocês. Vamos agora pra garota fofa fazendo coisa fofa. Se bem que eu não sei se bebê é muito fofo, mas vamos lá com Kamina Botan. Botan é uma universitária que adora a vida boêmia, curtindo com seus amigos e boas bebidas, músicas e alguns prazeres sociais que a vida de jovens adultos podem desfrutar. Esse daqui é um clássico anime de garota fofa fazendo coisa fofa, só que uma versão adulta, porque aqui tem bebidas alcoólicas e olha, aparentemente tem bastante bebida. Do mais, parece só o mesmo. Garotas aproveitando a vida, viajando, curtindo, conversando. E nisso eu tô tranquilaço com a Steph fazendo esse projeto, pois todo mundo tá muito bem amparado pra fazer esse tipo de anime. Diretor, compositora de série e principalmente o estúdio, que saímos de um ótimo anime recentemente deles, que é o Mono. Ou seja, esse anime não tem como dar errado. Se você gosta de um slow life, que vai pegar um pouco mais da diversão da vida adulta, que é encher a cara, pode botar esse na sua lista. Vamos para mais uma de uma enxurrada de anime de comédia romântica que tem nessa temporada. Com vocês, Kadan-sama wa Akuma de Choroi. Kadan é uma demônio que adora devorar almas de humanos jovens. Seus planos para Yoji, um dos seus alvos, acaba saindo bem errado, e ela acaba firmando um pacto de relacionamento meio que sem querer, onde agora eles estão prometidos um para o outro. Kana vai ter que lidar com os seus sentimentos humanos que nunca sentiu antes. Aqui não tem segredo, é um anime de comédia romântica escolar muito pastelão, com um bom estúdio trabalhando e uma staff bem competente que está entregando bons resultados nos trailers. Não é um primor audiovisual, mas funciona bem para a proposta da obra, principalmente para quem quer ver a Oikoga glitando na tela e tendo seus chiliques no meio dos seus diálogos escalafobéticos e cheios de caras e bocas. É simples, você procura um anime desse estilo, fica tranquilo que esse daqui parece que vai te entregar uma boa produção em cima disso. Vamos agora pro mangá que foi promovido a ser cancelado e virou anime, com Kill Ao. Juzo é um assassino profissional que nunca falhou. Ao final de uma missão, ele é picado por um inseto e desmaia. Quando acorda, percebe que se tornou um garoto de 13 anos e recebe uma nova missão do seu chefe em se infiltrar em uma escola. Ele tenta se passar por um garoto normal, mas outros perigos começam a espreitar a sua vida, como no caso de viver como um garoto normal. Esse de fato é um projeto curioso, pois na semana que anunciaram o anime desse mangá, o seu mangá foi cancelado. E ele tem por volta dos seus 100 e poucos capítulos, então acredito que o anime vai meio que adaptar tudo, sem muita dificuldade. E olha, esse anime até que tá bem. O estúdio, que tem um nome um tanto sugestivo, é um estúdio novo que talvez não tenha um histórico tão bom assim.
Porém, o diretor, o cara é brabo. Hiro Kaburagi é o diretor de 91 Days e ele é muito bom. Tanto que provavelmente ele trouxe muitos contatos que ele tem com animadores pra fazer esse anime, porque os trailers estão relativamente muito bons. Dinâmicos, bem animados, muito bem coloridos e parece que temos um projeto consistente de produção. Agora, se a história vai ser interessante pra conseguir conduzir bem o anime, aí eu já não sei. Quem quiser dar uma chance pra um anime de ação meio excêntrico, manda ver e anota na sua lista. Vamos para mais um anime bem morninho dessa temporada com o Kiryu Fan Club. Miyoshi e Nami são duas amigas do ensino médio que vivem fofocando sobre o Kiryu, um garoto misterioso da sua escola. Elas acabam entrando tanto na pilha de interagir com ele, que esses laços geraram uma certa rivalidade entre elas. O anime inicialmente me parece que vai depender muito da interação entre essas duas personagens. Não vou dizer nem só pelo roteiro, mas por atuação também, pois não me parece que essa Steph vai apresentar um trabalho de audiovisual tão interessante. Os trailers são extremamente simplórios, com takes que às vezes parecem até sem graça, e quando eles querem fazer uma incrementada, simplesmente estouram a iluminação. Mas até aí, a Steph no papel também não impressiona. Não acho que é um projeto que vai ser muito consistente, principalmente pela sua produção. Então, se você quiser pular fora do barco, sem problema. Pode preparar caderninho e caneta, porque esse vocês vão anotar. Com vocês, Kori no Jouheiki. Koyuki é uma garota antissocial com pouca habilidade de comunicação, até encontrar Minato, que acaba se dando bem com a garota, levando ela a criar um círculo de amizade novo, com ele e com mais duas pessoas com personalidades bem distintas, que criam situações bem inusitadas, fazendo a garota ter mais amigos. E olha, temos um anime interessante na mesa. Já começa que a obra original é da mesma autora que teve um anime na temporada passada que é simplesmente brilhante, que é o anime do You and I Are Polar Os polos opositores. Fica mais fácil de falar. Que simplesmente tem personagens amáveis. E aqui não me parece ser diferente. Também trouxeram uma staff muito boa, com o Estúdio Kai, que tá entregando 3 animes nessa temporada, mas que parece estar dando conta do recado, e o diretor Mankyu, que também é muito bom. Fez um excelente trabalho em Mig Todali. A parte boa é que, diferente de Mig Todali, parece que aqui ele tem mais orçamento, principalmente como a gente vê em seus trailers, que estão maravilhosos. A arte é muito constante, com cores muito bem equilibradas, e um jogo de câmera maravilhoso, que sabe mexer com profundidade, takes bem criativos e um vislumbre visual de pequenas microexpressões de personagem. Esse daqui não tem erro se você gosta de um anime de Slice of Life. Com um pouco de romance, comédia, vai valer muito a pena você apostar suas fichinhas aqui. Temos agora um pinguim humanoide na sala, com Kujima Otaiba e Hororo. Arata é um colegial que conhece Kujima, uma criatura estranha que parece um pássaro humanoide. Por estar com fome, Arata convida ele para sua casa, e de forma bem abrupta, Kujima começa a morar de favor até o inverno passar, mesmo sendo um tanto desconfortável esse novo inquilino em sua casa. Esse anime é bem para quem gosta de animes estranhos e bizarros, porque temos uma criatura estranha e bizarra na sala. Inicialmente parece só essa gag da piada, se tem alguma coisa mais interessante pra frente, não dá pra saber. Até porque os trailers só focam nisso, nessas piadas gritadas, exageradas, muito físicas, e que de certa forma funcionam. O diretor, inclusive, o cara é bem renomado. Se ele tem bons contatos pra fazer boas cenas de comédia, acho que esse anime acaba se sustentando. E acredito que só seja um bom anime pra quem gosta desse estilo de comédia muito física. Caso contrário, não sei se vale muito a pena dar uma chance pra esse anime. Você quer um anime sobre magias e bruxinhas? Então fique bem longe desse daqui. Com vocês, Kuroneko to Majo no Kyoshitsu. Speak é uma jovem que quer tentar entrar em uma renomada academia de magia, mas ela não tem nenhuma experiência ou contato para realizar o seu objetivo. Um dia ela encontra um gato mágico que aceita ser seu mentor, sendo a sua única chance de tentar entrar na academia. Em troca, ele quer ajuda para quebrar sua maldição felina. E simplesmente a magia nesse anime não existe. Seus trailers são muito fracos, tentam sempre deixar takes fechados para mostrar muito mais expressões de personagens e ter que desenhar menos cenário. Porém, todas as expressões de personagens são duras, movimentações travadas, interpolação de movimento não existe, e às vezes eles tentam fazer alguma brincadeirinha jogando quilos de maquiagem com iluminação e purpurina na tela, que simplesmente não ajuda. É um anime de fato de baixo orçamento, que eu não recomendo pra vocês.
Você gosta de animes adultões, de jogos mentais? Então você vai adorar odiar esse anime. Com você, Slayer Game. Nao é uma universitária muito inocente que acaba entrando em um jogo sem querer. Ela recebe um pacote em sua casa com 100 milhões de ienes e um convite impossível de ser recusado: participar de um jogo de trapaças para ganhar muito dinheiro. E quem perder ficará com uma dívida enorme para sempre em seu nome. Ela procura ajuda de um famoso vigarista que acabou de sair da prisão. Ele reluta no começo, mas acaba aceitando a proposta, pois descobre que o jogo é muito maior do que parece. E rapaz, eu tô tendo um déjà vu ruim aqui, porque esse anime me parece exatamente como o Trillion Game, que curiosidade também é da Madhouse. E o trailer tá tão ruim quanto. Produção sem graça, personagens feio que dói, completamente estático, mal equalizado, muito mal dirigido e, principalmente, essa história parece ser edgelord adultona, fingindo ser muito inteligente para fazer mais um minding game que a gente já viu em tantos outros animes que simplesmente são cafonas, idiotas e muito mal escritos. Se você procura esse tipo de anime, provavelmente esse vai ser mais um do gênero. Eu tô tranquilo, vou ficar bem longe desse daqui. Temos um precure na sala e não é da Toei. Com vocês, Mahou no Shimai Luluto Lili. Esse daqui é mais um projeto de Mahou Shoujo da Pierrot. Que, sim, Pierrot já fez muitos animes de Mahou Shoujo. E eles estão voltando no gênero fazendo um bom projeto aqui. Seus trailers estão excelentes para mostrar uma animação viva, colorida, cheio de energia, tudo que é um deleite para quem gosta desse gênero, principalmente pelas suas apresentações musicais, que estão mandando bem demais usando o CG. E bem, eu falei que era meio que precure, mas não é bem precure, porque aqui parece que não vai ter luta, vai ser uma coisa meio prepara, que é mais explorando o cunho musical da narrativa. Pra quem gosta desse estilo de anime, pode anotar na sua lista que esse parece ser bom. Vamos para mais um anime de Slow Life com Meiji-san wa Taberu dake. Vamos acompanhar o dia a dia da Suzume, uma aprendiz de empregada que quer provar doces japoneses enquanto curte a sua estadia no Japão. O anime é simples, se você quer um anime de garota fofa fazendo coisa fofa, em especial provando sobremesas japonesas, esse anime parece bem decente para isso. Ainda mais vendo o histórico da sua staff e os outros animes que eles fizeram. Esse daqui tá bem melhor que os outros, mas ainda simples a sua própria essência. Uma produção que apenas é consistente e que não tem um desafio tão grande pela frente. Para quem quer um anime de Slice of Life bobinho, esse daqui vale a pena. Eu juro pra vocês que isso daqui não é Inuyasha. Confia em mim, é muito parecido, mas não é. Com vocês, Mao. Nanoka atravessa um portal para a Era Taishou, sendo salva pelo exorcista chamado de Mao. Ao retornar ao presente, a garota desperta poderes e resolve voltar ao passado novamente para descobrir mais sobre suas novas habilidades. Nisso, ela acaba se envolvendo em uma investigação onde Mao está procurando um assassino em série. Temos a autora de Inuyasha, a Rumiko Takahashi, temos o diretor que trabalhou em Yasha Hime, que é uma continuação de Inuyasha, e Sunrise, que inclusive fez Yasha Hime e Inuyasha. A sinopse também parece muito Inuyasha, mas não é Inuyasha, é o Mahoyasha. Ok, faz sentido. E olha, estamos muito bem aqui. Confesso que eu não gostei muito do projeto de Yasha Hime. Tiveram bons primeiros episódios, mas depois a produção ficou bem morninha. E não é o que eu vejo aqui nos seus trailers. O diretor tá se empenhando em fazer boas cenas, usando uma estética bem própria, uma boa coloração, bons efeitos visuais e boa movimentação. E me parece que esse projeto vai ser bem sólido. Se o seu material original tem um bom roteiro, que provavelmente tem, quase certeza que teremos um bom anime na casa. Se você quer essa pegada meio Inuyasha das ideias, anota que esse daqui vale muito a pena. Tem anime que eu me pergunto por que eu coloco no guia. Aí eu lembro que eu tenho que colocar basicamente tudo no guia. Enfim, de qualquer forma, vamos com Marika-chan. E um nome gigantesco que eu não vou falar. Kitami é um garoto muito recluso, que é amigo de infância de uma garota muito popular da sua escola, da qual ele é apaixonado. Certo dia, ele faz um desejo para uma estrela cadente, e no dia seguinte ele consegue ver um medidor de afinidade, como se ele tivesse um jogo de simulador de encontro. O baque vem quando ele testa sua nova habilidade em sua amiga, e descobre que seu medidor está
tão negativado com ela que parece que vai explodir. O curioso é que mesmo assim a garota trata ele muito bem. Sério, esse anime é completamente esquecível. A sua apresentação dos seus trailers são mortas. A Steph no papel não é boa, o roteiro é simplesmente qualquer coisa e eu vou ser franco com vocês. Esquece que esse negócio existe e bora pro próximo. Vamos para mais um projeto interessante dessa temporada com Maria Getoxin. Eu acho que é assim que fala. Ricardo é um herdeiro de uma família de assassinos profissionais que está sendo forçado pelo seu pai a continuar a linhagem da sua família, gerando um filho. Pela falta de pretendente, seu pai força ele gerar um novo herdeiro com a sua própria irmã. Desaprovando a ideia, graças a Deus, ele acaba pedindo ajuda para May, que é uma golpista e um dos seus principais alvos. Agora eles vão ter que forçar um casamento, enquanto roda um jogo de interesses por conta das suas profissões. Para quem procura um anime bem dinâmico de ação, olha, você vai estar com um prato cheio aqui, porque temos um bom projeto tanto no papel quanto nos seus trailers, que são dinâmicos, com muito peso, com uma produção muito assertiva, colorida e que sabe fazer muito bem cenas de ação, seja de tiro, perseguição, porradaria. Tudo está muito bem apresentado aqui. Até porque estamos com o estúdio Bonis Film, que lançam sempre projetos muito sólidos. E o diretor também já é da casa. Que bom que isso não parece uma surpresa para esse projeto. Para quem gostou da proposta, coloca na lista. Vamos para mais um anime de detetive com Matakura Serete Shimata no Desune Tantei-sama. Sakui é filho de um renomado detetive e segue os passos do seu pai com a ajuda de uma assistente. Acontece que todo caso que ele tenta resolver, ele acaba se tornando a própria vítima do caso. E sempre que isso acontece, ele acaba renascendo e retornando nos braços da sua assistente, que acaba sempre ajudando a solucionar os seus casos. A premissa tem lá a sua ideia legal? Até que tem, mas os trailers não são tão empolgantes assim. Falta peso, dinâmica, uma boa interpolação de movimento e ideias de direção menos chapada, onde os personagens simplesmente são lateralizados a todo momento. Parece uma produção meio sem graça, que pela sua staff também nem é surpresa, já que temos ele, o diretor do incrível Uber Black. Se você não conhece esse anime, eu indico fortemente ele pra vocês, tá? Confia. No mais, parece um anime bem fraco de produção, que eu não indico. Isekais deveriam simplesmente acabar. Eu não aguento mais esse gênero, mas pera, talvez tenha alguma coisa aqui. Com vocês, Megami Isekai Tensei Nani no Ni Nani ta desu ka ore yoshado rokushikuseki essa desgraça de nome gigante. Neste mundo, as pessoas reencarnam nos papéis escolhidos previamente pelas próprias pessoas. Porém, alguns desses papéis estão com uma lista de espera meio gigantesca, como ser um rei demônio ou um herói. Nosso protagonista em questão, ele é meio espertinho, porque ele reencarna mais rápido que todo mundo, porque ele sempre pega papéis banais, assumindo sempre novas formas bizarras. E acredito que bizarro seja a chave desse projeto. Porque pela sinopse, parece mais um Isekai qualquer coisa. Mas rapaz, o diretor tá querendo trabalhar. Seu Ejima simplesmente usou a mesma coisa que o pessoal de Pop Team Epic e quer fazer cinema nesse projeto. Os seus trailers são os mais viajados e japoneses possível, porque a comédia é loucura total. Ele trabalha com estilos diferentes de animação, com filmagem, com tokusatsu. O cara não para, ele é uma máquina. E só por isso me parece interessante. Já que pela sinopse em si parece qualquer coisa, mas o cara tá querendo trabalhar e eu quero dar uma chance pra ver o trabalho dele. Se ele vai ser dinâmico, criativo e fazer tudo isso funcionar, eu não sei. Mas que ele tá tentando, então eu vou dar umas fichinhas pra você. Vamos agora para um anime que pode ser uma caixinha de surpresa com Netgear Overdose. Esse anime promete ter muitos desfechos acompanhando a história de uma VTuber que quer se tornar uma streamer número 1 fazendo suas lives usando alguns medicamentos estranhos. Claro que a sinopse tá escondendo muita coisa. Quando vamos para os trailers, ele parece muito mais profundo, caleidoscópico, até um pouco mais crítico sobre essa ideia de ser um criador de conteúdo, mostrando que talvez as personagens passem por alguns traumas ou situações bem complicadas. É um projeto com uma apresentação bem escalafobética, trailers bem interessantes e mesmo o estúdio sendo bem 880, parece que o diretor aqui tá segurando as pontas e quer trabalhar. Então, quem quiser embarcar nessa loucura toda, pode dar uma chance. Parece que vai vir pelo menos uma proposta interessante aqui.
Vamos pra mais um Otome Game, que na verdade não é um Otome Game, mas parece muito um Otome Game. Com vocês, Nigashita Sakanai, um nome gigante. Eu não vou ler isso não. Maria é filha de um duque e pretende herdar o título do pai, por isso se torna uma poderosa lutadora. Acontece que seus pais acabam tendo um filho homem, e por ser homem vai herdar a família. Portanto, seus planos mudam totalmente e ela resolve se casar com um príncipe de outro país. Ele acaba anulando o casamento, confundindo ela com outra garota. Porém, ele acaba se interessando nela de novo quando descobre que a Maria é muito forte. E bem, isso daqui parece de fato Otome Game. Estética vitoriana, harém de cara gostoso, todo mundo é príncipe pra tudo quanto é lado. Provavelmente alguém aqui é vilã, mas na verdade não é um Otome Game. O que muda aqui de fato, diferente de outros animes do gênero, é que estamos, querendo ou não, num estúdio muito bom. Troicas não é mais o que já foi no passado, é só projeto bucha um atrás do outro. Mas é inegável que os caras têm orçamento. E eles entregam isso em seus trailers. Estão muito bem coloridos, animados, cheio de energia, piadocas. E pra quem gosta desse gênero e quer um anime que tenha produção, porque geralmente esse tipo não tem, eles estão entregando o caneco. Então, se você é, assim como o Igor, fã de Otome Game ou derivados, esse daqui com certeza é pra você. Pra quem quer um bom anime pra anotar na lista, temos mais um agora, com o Nippon Sangoku. Misumi é um soldado de baixa patente que vive em um Japão futurista que foi fragmentado por 3 grandes facções. Nesse mundo, guerras acontecem constantemente e tudo é dominado pelo poder. Mesmo sem prestígio ou ser de uma família nobre, ele quer achar uma forma de unificar o país e trazer paz usando seus conhecimentos de diplomacia. E rapaz, aqui a gente tem muita coisa boa. A premissa é super interessante, a staff do papel é ótima, porque temos o estúdio Kafka e um diretor que é da casa, que é o Terasawa, que já fez projetos como Mahotsukai no Yomi. E aqui eles estão numa pegada diferente, fazendo um anime mais estilizado, um pouco fora dos padrões do character design e principalmente da estética artística como um todo, sabendo dosar muito bem entre cenas que são mais estilizadas, com mais interpolação de movimento e cenas mais complexas, até alguns takes que são mais travados, porém bem mais elaborados. Vamos ter outro nome também que me deixa muito feliz de ver mais um projeto dele, que é o nosso amado Kevin Penkin, um monstro de criar trilha sonora para anime, que inclusive já trabalhou em Diários de uma Apotecária e Made in Abyss. Aqui eu não acho que vai ter erro. Anota porque esse vai ser um projetão e eu coloco muitas fichas aqui. Fazer guia de temporada às vezes dá umas dessa, porque tem anime que queima a largada, mas ainda assim é bom colocar aqui. Com vocês, Rooster Fighter. Cage é um galo de briga que protege o mundo de ameaças bizarras e gigantescas, procurando o demônio que destruiu a sua família. E nas horas vagas, ele aproveita a vida como um grande bad boy. Ou um bad galo, eu não sei. Esse daqui, no caso, já lançou e eu já fiz análise de primeiras impressões, que inclusive já está lá no canal, pode conferir. E basicamente, se você quer um anime de uma luta de galo contra kaijus gigantescos, onde boa parte dele é produzido em CGI e de boa qualidade, porque estamos com um bom estúdio que sabe fazer isso, vale a pena você assistir. Ele é bem galhofa em sua história, mas se leva a sério quando quer fazer ação. Sanjisen não é um estúdio conhecido em fazer um 2D muito bom, então vai ter cenas que sim, vai parecer meio estranho entre o CG tá bonitão e o 2D não tão bonito assim. De qualquer forma, é uma boa estreia e quem quer uma boa porradaria e um pouco de bizarrice com um bad boy galo, vale a pena você assistir. Para você que é o otaku virgão que quer ter sonhos molhados, ou pelo menos só o estereótipo disso, vamos lá com o Otaku ni Wasashi ga wa Inai. Takuya é um otaku que senta atrás das 2 garotas mais populares da classe. Um dia ele acaba interagindo com elas por conta de uma borracha com estampa de seu anime favorito. E parece que as garotas manjavam bastante desse anime e começam a interagir mais com o garoto. Sim, esse é o maior estereótipo possível de anime de otaku virgão. Porém, eu tenho que ser honesto, o diretor tá querendo trabalhar. O diretor em questão é novo, é o seu primeiro trabalho como diretor principal. E mesmo com algumas
determinadas limitações, ainda vejo um bom trabalho nos seus trailers. Eles tentam ser dinâmicos, expressivos e vender muito bem essas waifus. Por mais que eu não goste tanto da equalização, da coloração, que às vezes eu acho que estoura demais, principalmente em luz, não acho que deve ser um fator que deve atrapalhar tanto o anime. E já que é um anime de comédia romântica, não acho que o anime vai acabar quebrando ao longo do tempo, fazendo o que ele tá entregando nos trailers. Quem quiser dar uma chance pra ver se essa comédia romântica vai ser legal, não vejo nenhum problema nisso. Pode ir lá e vai ser feliz com mais um anime estereotipado. Vamos lá que a lista de animes de comédia romântica só cresce nessa temporada. E com vocês, Ponkotsu Fukirin... nome grande demais. Deixa pra lá, lê aí, eu tô tranquilo. Sakura Daimon, e sim, esse é o nome dele, é um rigoroso aluno do comitê de ética da escola. Todos os dias ele fica policiando vestimentas e comportamentos dos alunos na entrada da escola, especialmente da Kohinata, que sempre está fora dos padrões. Um dia a garota pega ele no pulo e descobre que o senhor todo certinho, na verdade é bem relaxado em certas coisas. Aqui é simples, temos um anime de comédia romântica escolar, como sempre, onde de um lado temos uma garota toda espontânea e um cara todo certinho. Pelo que apresentam no trailer, parece que a produção tá bem interessante. Bem expressiva, colorida, cheia de humor físico, onde ele consegue expressar um bom carisma logo de cara. Não é uma staff tão interessante no papel, mas pelo menos nos trailers eles estão bem assertivos. Não vejo problemas com esse daqui, se você gosta de uma comédia romântica, anota aí e seja feliz. Vamos agora para um anime que é fruto de necromancia, e eu diria, literalmente, isso tem camadas. Com vocês, Reincarnation Tokambe. Toya se sente um fracassado por sempre estar na sombra do seu irmão, que é um gênio. Mesmo sendo ranqueado como um excelente aluno, isso não é o suficiente. Certo dia, ele encontra uma antiga colega de classe que tem um certo poder estranho, mostrando que nesse mundo existem pessoas que podem invocar poderes das suas vidas passadas, ao fazer um ritual estranho passando um objeto mágico na sua garganta. Vamos lá, antes de falar do anime, eu quero explicar algumas coisinhas. Primeiro, o seu estúdio. É um estúdio novo, o Benten Filmes. Esse estúdio é o que era a Gainax, ou que tinha sobrado da Gainax. Eles abriram falência e foram comprados por um tal grupo chamado Creators X, que desenvolvem tecnologia de animação por inteligência artificial. Ou seja, sim, vai ter IA nesse anime. Talvez não como a gente imagine, até porque IA já não é mais um tabu dentro das animações. Já tem muito estúdio usando isso. Ao que parece, pelo menos nos trailers, eles estão se especializando em fazer bastante filtro, muita finalização, tentando dar aquele molho especial, aquela temperada no anime. E de certa forma, eu não acho que tá ruim. A composição tá funcionando, as animações são impressionantes, e certas cenas de impacto estão funcionando muito bem. Porém, tem que ver isso a longo prazo, pois tem algo um tanto curioso que me chama a atenção nesse trailer. Todo personagem que usa seu poder especial começa a soltar pétalas vermelhas na garganta, e esse efeito pode ser bem legal em algumas cenas, e outras parecendo só um filtro jogado por cima. E sendo um anime de ação, todo shonenzístico e adultão, ele vai ter que pelo menos aguentar 12 episódios com tudo isso, e eu não sei se ele aguenta. Aguentar pela produção, porque por esse roteiro, eu duvido que vai ser uma história interessante. De qualquer forma, se você quiser tentar dar uma chance e ver o do que vai sair dessa quimera aqui, acho que vale dar uma olhada, mas sem muita expectativa. Vamos agora para um anime bem morninho da temporada com réplica da T, Koi Wosuru. Sunao tem uma réplica que magicamente aparece para substituir a garota, sempre que ela estiver doente ou sem vontade de fazer algo. Acontece que Sanada acaba desconfiando da troca e descobre sobre a réplica, mas ajuda a guardar segredo. Conforme mais os dois vão interagindo, mais os sentimentos deles começam a florescer um pelo outro, sem a Sunao original saber disso. É um anime de fato simples, porém me parece eficiente. Seus trailers eles fazem o menos virar mais, sem ficar lutando de filtro e tentar fazer um monte de iluminação, tentar se complexar demais. Não, aqui é mais simples, suave, cores mais pastéis, uma apresentação muito mais agradável e pezinho no chão. Pode ser que essa simplicidade seja até um pouco demais, pode ser, mas se a história for agradável e os personagens forem bons, dá pra acompanhar ele de boa. Quem gosta desse tipo de anime pode colocar na lista, parece que vai funcionar.
Vamos agora pro anime que poderia facilmente ser escrito pelo ChatGPT. Com vocês, Akio no Shogu Kyowa essa porra aí. Passou de 2 linhas, a gente desiste. Hibiki vai para o Isekai sem poderes de combate e é salvo de um ataque. E a partir desse encontro você joga fora a sinopse, porque agora ele vai ficar overpower, como sempre. Eu não vou gastar nem o meu nem o seu tempo. A Steph é fraca, o trailer é ruim, a premissa é qualquer coisa, e por mais que não tenha tanto desse tipo de anime nessa temporada, ver mais um desses só me irrita. Então vamos pro próximo. Vamos agora para um anime que eu não entendi nada, mas eu gostei. Com vocês, Shunkachutou, da Ikousha. Hiragiko é a personificação da primavera que havia desaparecido há 10 anos, lançando o mundo em uma eterna estação de inverno. Agora, com sua volta, o ciclo de estação do ano pode voltar a acontecer. Agora, você me pergunta, porque tem um monte de porradaria rolando solto no anime? Eu não sei, mas provavelmente tem esse lance de cada personagem representar alguma estação do ano. De qualquer forma, parece um projeto muito interessante. Temos um bom estúdio na casa, o diretor também é muito bom quando ele pega pra fazer projeto, e os trailers são bem convincentes, tanto na parte de ação ou na parte mais dramática e melancólica, com visuais consistentes, um bom character design, bom uso de cores, uma direção bem competente. Não me parece ser um projeto que vai pegar fogo. Então, se a proposta te agrada, dá uma chance e vê o que sai daqui. Vamos para mais um projeto promissor com Snowball Earth. Yukio foi destruído em batalha e o Tetsuo sobreviveu sendo ejetado por uma cápsula de escape e é colocado em sono criogênico. 8 anos se passaram e ele retorna à Terra que está completamente congelada. Agora ele vai tentar sobreviver nessa nova realidade em memória do seu antigo amigo. E rapaz, esse projeto parece baguncinha da boa. Porque pra quem gosta de um anime com mecha, com ação, comédia espalhafatosa, esse parece estar entregando. Temos um bom estúdio na casa, que é o Estúdio Kai, que tá com 3 animes nessa temporada e sinceramente tá entregando um bom trabalho nos 3. O diretor vem de projetos em fazer anime em CG, como por exemplo o Zumbiland Saga, e aqui pelos trailers parece que o cara melhorou bastante e é um trailer bem promissor. Claro que eu não acho ele tão consistente. Em alguns momentos mais a menos, o 3D parece meio morno, um pouco artificial, principalmente quando precisa abrir o plano e mostrar algumas interações de personagens e cenário. Porém, quando é cena de impacto, eles entregaram aqui, com direito a colocar bons filtros, colocar intensidade na cena e retrabalhar até a textura de alguns objetos. Me parece um anime promissor para quem quer um bom anime de porrada. Se você procura isso, anota na sua lista. Vamos agora para Triângulos Amorosos e Invasão Domiciliar. Com Tadaima Jamasa Aremasu. Rinko vive sozinha e divide seu tempo entre ser otaku e trabalhar. Sua vida muda quando seu vizinho recluso explode a sua parede e conecta tanto a sua casa quanto a casa do seu outro vizinho. Ela descobre que o Sada é um mangaka do seu mangá favorito e Satsuki é um rapaz adorável que não se dá nada bem com o Sada. Agora os dois vão dividir as suas casas de forma inusitadas. Sim, isso tem que ser um anime fofo de comédia romântica pra isso não ser assustador. Pô, fala sério, 2 caras invadiram o apartamento de uma garota. Eu, hein? O anime parece divertidinho e tal. Tem um trailer até que okzinho. Mas, sinceramente, não vai passar muito disso. Se o roteiro não tancar, não vai ser a produção que vai ajudar. Porque, claramente, temos um projeto de orçamento mais baixo. Principalmente pela Steph escalada. Não que o anime também precise de muita coisa pra acontecer. E, pelo menos, eu acho que ele tem o mínimo necessário pra conseguir fazer a história fluir. Agora, se a história vai ser boa, aí eu já não sei. Não clicou tanto comigo esse daqui, mas se vocês quiserem tentar, boa sorte. Vamos para Absolute Cinema da temporada com Witch Hat Atelier. Coco é uma bruxa entusiasta em magias e descobre que o Killfrey, um mago habilidoso, escondeu feitiços em um livro infantil que ela amava. Ao testar alguns desses feitiços, a garota acaba em apuros e é salvo pelo próprio Killfrey, que resolve também treinar a jovem Coco em troca de ajudar a investigar um certo chapéu mágico. Rapaz, estamos diante de um dos melhores trailers da temporada, mas eu quero dar alguns centavos aqui. Bug Filmes nasceu de um projeto ambicioso de fazer um anime chamado Zunsen, um dos melhores primeiros episódios que eu já vi na minha vida. O diretor também é muito bom, só que ele tá fazendo 2 animes nessa temporada, e a constância desse estúdio em Zunsen foi catastrófica. Esse projeto foi adiado 3 vezes já, e na teoria agora eles tiveram tempo pra trabalhar. A gente pode ver pelos trailers, são simplesmente maravilhosos.
maravilhosos. Tamo num nível Frieren de produção aqui, dinâmico, colorido, com interpolações de movimento lindíssimas. É um deleite à parte a cada cena. A trilha sonora também está maravilhosa, é a primeira vez que a Kitamura vai trabalhar em um anime. E pra fechar o Dream Team, temos Hiroshi Seko fazendo composição de série. O cara é um monstro, já trabalhou em Dandadan, Chainsaw Man, Mob Psycho, Violent Saga, o histórico dele é gigantesco. Então, na teoria, temos de fato um dos melhores animes da temporada e um hype absoluto. Porém, eu tô com uma pulguinha atrás da orelha com Bug Filmes. Se o projeto não pegar fogo, teremos um dos melhores animes do ano. Se o anime pegar fogo, aí vamos ter uma das maiores decepções do ano. De qualquer forma, mais do que hypado pra vocês assistirem. Depois de uma pedrada, vem outra pedrada. Com vocês, mais uma hype da temporada, com Yomi no Tsugai. Yuru e Asa são gêmeos separados pelas suas distintas naturezas. Yuru se torna um caçador, e sua irmã é trancafiada em uma cela que poucos podem ter contato. Certo dia, sua vila é atacada pelo pretexto de conseguir capturar Yuru, deixando um rastro de morte. Yuru tenta salvar a sua irmã, mas ele descobre que ela foi morta por alguém que se diz ser sua verdadeira irmã. Prestes a ser capturado, um forasteiro aparece salvando o garoto, despertando dois demônios para contra-atacar a investida no vilarejo. Estamos diante de mais uma adaptação para anime da incrível Arakawa, a mangaka responsável por nada mais nada menos que Fullmetal Alchemist. E posso dizer que estamos tranquilamente com um Dream Team na mão. O estúdio é Bones Filmes, uma partição da Bones que tá só fazendo pedrada uma atrás da outra. Masahiro Ando também é um experiente diretor, que inclusive já trabalhou como diretor e storyboard nos dois animes de Fullmetal. Na composição de série temos Noboru Takagi, que faz Golden Kamuy e Kingdom, duas obras bem difíceis para adaptar, e ele manda bem demais. E pra fechar temos o Suehiro, que é o compositor da trilha sonora de Re:Zero, e o cara pode fazer umas trilhas muito boas para esse anime. E claro, o trailer está maravilhoso, dinâmico, consistente, colorido, e com aquele quesinho de Fullmetal que a gente gosta. Aqui não tem erro, a gente potencialmente tem um dos melhores animes desse ano. E quiçá até da década. Porque é Arakawa, né? Não tem como. Ela é muito braba. Então, obrigatório vocês colocarem na lista de vocês e assistirem esse anime. Terminando os novos animes da temporada com um pouco de baixa energia. Com vocês, o Oya Sensei. A Bikura começa um novo ano letivo e descobre que sua nova professora é a temida Hiyori, por ter uma fama de ser uma professora assustadora. Mas ele descobre que na verdade ela tem um lado fofo e desajeitado, que a única coisa assustadora é aquele gigantesco par de... deixa pra lá. Esse daqui é mais um eti descartável e bobo. A gente sabe que o anime quer fazer umas piadocas aqui e ali, mostrar um pouquinho de corpo das personagens, mas com esse roteiro e com essa staff, eu acho que não vai agradar nem quem quer ver esse tipo de coisa. Afinal, tem poucos etis ultimamente que saem que são bons. Então joga esse daqui fora, porque agora tem coisa boa com as continuações. Diamond Ace Act 2 Second Season. Olha só, todo inglês das ideias. Trocaram basicamente a staff inteira e pra uma não tão boa. Antes tinha Madhouse, um diretor legal. Agora a tendência é dar uma pioradinha. Pra quem gosta, foca na história, porque produção vai dar uma caidinha. Segunda temporada do nosso reptiliano favorito, Dororedoro. A staff continua a mesma e o projeto continua bom como sempre. Muito divertido, bem animado e doideira total. Pra quem quer morder uns cogumelos, continua firme. E se você não conhece, embarca nessa doideira, esse anime é bom demais. Doutor Pedra, parte final, parte 3, parte... enfim. A staff mesma coisa, a história é a mesma coisa e fiquem com alienígenas do espaço. Segunda temporada do anime do Igor. Sim, porque todo Tommy Game é dele. E com vocês, segunda temporada de Last Boss. Continua com a produção precária de sempre e mais um anime de vilã. Pra quem gosta, boa sorte. Nova temporada de... pasmem, Bookworm. Eu poderia estar soltando fogos pra tudo quanto é lado, comemorando que finalmente Bookworm vai ter a produção que merece, porque essa história é maravilhosa e precisa de um anime incrível. Porque agora estamos no tão aclamado Estúdio Witch. Porém, a alegria de pobre dura pouco. Porque por mais que os visuais estejam muito mais bonitos do que era antes, tem um infiltrado aqui que me deixa com muito medo. Sim, o diretor. Ele
ele não é de fazer projetos de calibre alto. E muito do seu histórico já deu dor de cabeça pra gente. Por exemplo, Isekai Smartphone. Se esse cara estragar Bookworm porque agora a gente tá no estúdio bom, eu vou ficar muito puto. De qualquer forma, se você quer conhecer um dos melhores Isekais já escritos na face da Terra, conheça um Bookworm. Me ajuda na reza, porque esse cara não pode estragar o nosso anime. Segunda temporada de Sekai no Mirenouka, um anime que estranhamente tem um bom roteiro, mesmo sendo de harém gigantesco. Coitado, continua sem produção. A história vai ter que continuar tancando sozinha, porque de fato a história é boa. Pra quem ainda lembra que ele existe, pode embarcar. Terceira temporada de A Indústria dos Animes Tem que Acabar. Sim, o Isekai da máquina de venda. Eu me recuso a falar sobre esse negócio, mas basicamente continua a mesma merda. Quinta temporada dele, Kinojo Okarishimasu. Continua a mesma coisa e sendo um anime completamente virgem e horny, com um roteiro horrível. Sério, como esse negócio chegou na quinta temporada? Quer dizer, eu sei a resposta, mas enfim, tomem vergonha na vida de vocês e larga esse negócio. Quarta temporada do nosso queridinho Iruma-kun! Ele está de volta para aquecer os nossos corações, mas ainda deixando a gente um pouco triste porque a produção continua a mesma coisa. Não é nem problema de diretor, é só que o estúdio não ajuda. Parece que o estúdio dá orçamento para todos os seus projetos e esquece do Iruma. Mal eles sabem que Iruma é o melhor projeto que esse estúdio um dia sonha ter. Então ajuda o nosso querido Iruma, pô. Dá uma produção cinema pra ele. Só que na realidade vai continuar a mesma coisa. Alguns momentos legais e muita cena desperdiçada porque a produção não vai tancar. De qualquer forma, o roteiro continua maravilhoso e assistam Iruma-kun. Ele é tipo Boku no Hero, só que muito melhor. Nova temporada de Aipri, pra você que gosta de Mahou Shoujo e música. A staff continua a mesma coisa e se você gosta, boa sorte e embarque nesse projeto. Segunda temporada do Meu Anjo de Vizinha que me mima demais. Mudou o diretor, que não sei se vai fazer tanta diferença, e o anime continua a mesma coisa de sempre. Project Number 9 fazendo uns projetos completamente esquisitos. Pra quem quer continuar sendo mimado pela sua vizinha, tá aí, bom pra vocês. Quarta temporada dele, do nosso queridinho ReZero. A staff se mantém a mesma e o medo também, porque a gente sabe como o ReZero anda tão inconsistente. Eu espero que essa pausa que ele tenha dado tenha sido benéfico para ele conseguir ajustar as coisas e fazer um projeto mais sólido, conciso, sabendo balancear melhor a produção e, claro, trazendo o que a gente mais espera. Uma boa direção em momentos mais críticos. Vamos torcer para essa temporada dar bom e continuar assistindo. Segunda temporada de uma das maiores comédias que eu já vi no mundo dos animes. The Beginning After the End, segunda temporada. Esse projeto é tão ruim, mas tão ruim, que chega a ser engraçado. E por algum motivo mantiveram batendo na mesma tecla. Não mudaram nada da primeira temporada. Mesmo diretor, mesmo estúdio, mesma coisa. Então se preparem para um dos animes mais horríveis que teremos nessa temporada. Sinto muito para vocês que são fãs dessa obra. Quarta temporada do Isekai do Slime. Essa temporada vai ser dividida em duas partes, totalizando 50 episódios. Trocaram o diretor e o compositor de série por uma galera que é um pouco melhor, mas eu não sei se eles vão tancar tudo isso. Eles estão tentando correr com o anime pra terminar próximo do mangá, e tem material pra caramba pra adaptar. Isso me cheira problema, mas vamos ver se dá certo. Quer dizer, vocês que vê, eu não assisto esse negócio não, isso é louco. Segunda temporada de O História. A staff mantém quase a mesma, só que agora o diretor não vai trabalhar também como composição de série. Eles trouxeram outro compositor pra fazer isso e que, bem, ele tem dias de vitória e de derrota. No mais, talvez mude só um pouco mais do roteiro, que fique um pouco mais conciso. Mas a produção provavelmente continua na mesma. Tem hora que é melhor, tem hora que piora. E é isso. Quem acompanha, boa sorte. Quarta temporada daquele cara frio e flamenguista com Classroom of the Elite. Trocaram o diretor por um que não tem tanto currículo quanto o anterior, mas sinceramente, acho que vai manter a mesma coisa. Boa sorte pra quem aguenta esse anime ainda. Finalmente terminando o guia da temporada com o Yazakura Family Season 2. Mesmo estúdio, mesmo diretor, mesmo tudo. Pra quem ainda acompanha disso, boa sorte.
E tá aí, mais uma temporada de animes entregue pra vocês. Lembrando que vamos fazer primeiras impressões de todos esses animes, tanto nos nossos canais de live lá na Twitch e na Kik, quanto o vídeo que vai sair aqui no YouTube de cada um desses animes. Fiquem ligados, se inscrevam nos nossos canais e acompanhe nosso trabalho. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, se inscreve aqui. E se puder, ajuda a gente no clube de canais, que temos um servidor de arquivos com tudo gravadinho pra vocês de tudo que a gente faz em live. Eu vou ficando por aqui e um bom anime, até o próximo vídeo.